Fala, meus irmãos, bom dia. Dedinho de prosa rápido aqui com vocês, logo de manhã, café com câmara, na verdade. Ainda não tomei café, já está um pouco tarde, mas meu WhatsApp ontem dormiu fervilhando e hoje não acordou diferente. Muitas questões e questionamentos acerca das movimentações lá na prefeitura e Câmara Municipal. E com relação ao pedido de impeachment do prefeito, tem muita gente que ainda tem me perguntado por quê, mesmo sabendo que isso possivelmente, né, não terá tramitação célere, como teve os processos descabidos e canalhas que impetraram contra o nosso mandato, né? Então a resposta que eu tenho que dar para vocês, mais uma vez, é de que o objetivo principal é mostrar para cada um de vocês a verdadeira face do mal, a face das pessoas que dizem representá-los, seja no executivo ou seja no legislativo. Como essas pessoas trabalham, como elas articulam, e aqui eu estou colocando de maneira ponderada, eu não estou generalizando, porque dentro da barbárie ainda existe boas pessoas. Tiago, isso está causando uma confusão danada, o prefeito está movimentando os servidores. Bom, pessoal, isso que está acontecendo não é por conta do pedido de impeachment que nós fizemos, não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa movimentação toda lá na prefeitura se deu por conta da denúncia feita pelo Ministério Público acerca da possível ação de nepotismo, né? Haja vista que isso daí é só uma pontinha do iceberg, é só a casquinha da ferida. E ontem um grande amigo me ligou para me dizer, Tiago, eu não sei se você está lembrado, mas é bom que você se recorde ou procure até informações a respeito, porque isso que está acontecendo agora, ou pelo menos que está exposto, né, e extremamente exposto através desta ação do Ministério Público, já ocorreu antes e tem ocorrido já há muito tempo. E ele me pontuou que, não sei ao certo, se 2012 ou 2011 houve uma denúncia no mesmo sentido que foi trabalhada pelas mãos do antigo promotor que nós tínhamos aqui na nossa cidade, o Dr. Vitor. E muitas pessoas que integravam o poder público municipal foram exoneradas, haja vista que o nepotismo era gritante. Então isso daí é algo que, através das ações, dos atos e do que fica evidente para todos nós, é algo costumeiro, isso não é novidade para ninguém. O prefeito, infelizmente, ele já está acostumado, haja vista que nunca deu nada, ele sente liberdade para fazer o que bem entende, da maneira como ele entende. A questão é que tem bons servidores que estão sendo prejudicados, porque com essa movimentação toda, né, ele precisa encaixar a filha dele e de alguma forma que não gere esse desconforto que ele está passando. E pelo que chegou ao meu conhecimento, bons servidores, novamente repito, estão sendo movimentados para poder ter a alocação da filha dele. Não sei se fato ou se boato, mas as informações chegam e eu acredito no povo em detrimento a acreditar nesse prefeito leniente e leviano. Como mudar isso? Não existe outra maneira que não seja pelo voto, que não seja, como bem estão dizendo aí, dentro das quatro linhas, que não seja através do que está constituído e amparado né, pela nossa Constituição Federativa de 1988. Então, a única maneira de se mudar esse cenário é analisando em quem votar e votar corretamente. E, infelizmente, cada vez que vocês vão lá e apertam e votam e optam por votar em pessoas erradas, em canalhas, em homens e mulheres inescrupulosas, a resposta vem e ela é muito rápida, né? Olhemos aí o cenário macro, o cenário nacional, o que está sinalizando já essa esquerda extrema, maldita, com essa transição que já está sendo trabalhada de um governo para o outro, né? O aumento de ministérios,
o teto de gastos já com a narrativa de que não podem deixar de cumprir com a promessa de manter os R$ 600 no auxílio, aí eles vão furando, estourando o teto de gastos, pelo que me parece aí através das informações que já chegou ao meu conhecimento, R$ 200 bilhões, né? Então, a anarquia já está se mostrando caminhar, né, a passos largos. Transição coordenada apenas, né, por aquelas velhas raposas da política, nada de pessoas técnicas para poder trabalhar isso com coerência, para que o impacto não fique nas nossas costas, mas como sempre quem paga a conta é o contribuinte. Dinheiro não dá em árvore, quem produz é o capitalista, quem produz é o empresário, quem produz é o trabalhador. Através dos impostos, da geração de riqueza, que cada um a seu modo e na sua escala entrega. O Estado só consome. Então, o que nós estamos vendo, né, que está sendo sinalizado aí pela equipe do presidente eleito, é que teremos novamente aquela amostra bizarra que nos foi dada através desse governo e dessa administração maldita que o PT promoveu no nosso país durante um bom tempo, nas mãos do presidente eleito, Luiz Molusco Descondenado da Silva, né, e da anta da Dilma Rousseff. Eu espero que de verdade eu esteja errado e que eu possa, inclusive, morder na minha língua e chegar um momento de dizer, meu Deus, felizmente eu errei em tudo aquilo que eu havia imaginado. Mas a verdade é que eu não acredito que isso vai acontecer de maneira nenhuma. Voltemos para a situação local. Olha, pessoal, eu confesso aos senhores, né, para quem me acompanha há mais tempo, já entendeu que paciência não é uma virtude que eu carrego. Eu de verdade queria ser um homem mais calmo, ter mais paciência, mais aceitação e ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar no tempo que eu gostaria. Infelizmente, a minha ansiedade às vezes me toma e as minhas posições nem sempre me ajudam, né? E eu estou tendo que aprender com isso a duras penas. Então eu não quero ficar dando spoiler de absolutamente nada, mas eu me sinto na obrigação de dizer aos senhores, infelizmente, os senhores ainda continuam a ser roubados da maneira mais vil, mais barata, mais sorrateira possível. E eu não estou falando isso a nível macro, não, tá? Estou falando aqui na nossa cidade. Sim, vocês estão sendo roubados com a conivência da maioria daqueles que os representa. Repito, vocês... E eu não estou falando de dinheiro de pinga, não, tá? Estou falando de alguns milhões de reais que eles não fazem força para disfarçar. E eu, visto que eu não desisti, eu continuo vendo, eu continuo pesquisando, eu continuo de olhos abertos e atento a cada uma das movimentações por parte desse grupo nefasto. Eles estão prestes a subtrair mais uma vez com desculpa esfarrapada, utilizando-se de entidades que são extremamente importantes para a sociedade guapeense para conseguirem beneficiar o grupo político e jogar uma migalhazinha para a referida entidade. Ou seja, através de palavras persuasivas ditas por aquele que deveria instruir os representantes públicos se veem entorpecidos tal quais ratos ao som da flauta do personagem que eu não me recordarei o nome, mas daquela fábula
que a cidade estava infestada de rato, e o flautista foi chamado, e ao tocar a sua flauta, os ratos ficavam entorpecidos e seduzidos pelo som da música e o seguiam. Então essa flauta está sendo tocada na Casa Legislativa já há um bom tempo, e hoje está disponível para cada um de vocês, haja vista que foi a minha maior batalha colocar a transmissão naquela câmara. E não acreditem os senhores que aquela narrativa daquela incompetente da Elizabeth é verdadeira, porque eu posso provar a cada um dos senhores, isso está público, haja vista que o primeiro projeto que entrou naquela casa, um projeto de resolução, mesmo sabendo que a atribuição era da mesa diretora, quem colocou fomos nós. Eu não vou colocar no singular, porque novamente eu não fiz e não faço nada sozinho. Fui eu e vocês, porque durante a minha campanha foi minha principal bandeira e a minha principal proposta de trabalho era trazer ao conhecimento dos senhores o que acontece lá dentro. Então, mesmo com o vídeo bem fraquinho, bem birubiru, o áudio tá bacana, dá para vocês escutarem perfeitamente o que está sendo discutido, tanto nas reuniões ordinárias, quanto nas extraordinárias, quanto nas audiências públicas e reuniões de comissão, de comissões. Então, nota-se pelo comportamento, pela narrativa. Aliás, narrativa não, porque nem existe narrativa. Só existe piadinha e gestos e atitudes consensuais. O projeto estabelecido através do artigo X vai beneficiar, por isso, julgo pela constitucionalidade do projeto. Né? Mas é um projeto que vai pegar muito dinheiro, né? Será? Eles vão prestar conta? Vai ter prestação de conta, não vai? Aí fazem piadinha, um ri daqui, outro dali. Depois eles vão lá e entregam aquelas prestações de contas através de planilhas no Excel, sem sequer uma nota fiscal, sem nada que realmente seja contundente para justificar tamanhos gastos, como que aconteceu e ficou escrachado para qualquer um que quisesse ter acompanhado no decorrer da comissão parlamentar de inquérito que tratou acerca dos recursos a serem utilizados para o combate da pandemia Covid-19, aonde dinheiro para o combate da pandemia foi utilizado em Secretaria de Estrada. Mas miúcias e um linguajar técnico, jurídico, que eu conseguisse utilizar para colocar no papel e mostrar a bizarrice, infelizmente eu não tenho. O Dr. Mariel ele teria que se desdobrar em 1000 para poder me ajudar em cada uma das suspeitas de irregularidade que eu levei até ele. Então ele fez o máximo dentro da capacidade que ele tem, haja vista que eu nunca o remunerei em absolutamente nada, a não ser, claro, né, uma cortesia, um docinho, alguma coisa nesse sentido que eu faço questão, e não só porque eu gosto dele, porque eu fiz isso para ele, como faço para diversos outros amigos meus, é uma forma de levar para ele as delícias e as coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade. Então, fora isso, absolutamente mais nada. Repito, todas as vezes que o Dr. Mariel veio aqui, a única despesa que eu tenho com ele é deslocamento, aluguel de carro, esse tipo de coisa. Ele nunca me cobrou um centavo de honorário. Se fosse para eu pagar a hora trabalhada de um advogado da estirpe, da envergadura dele, com certeza isso seria algo, não vou dizer impossível, porque impossível não existe. Impossível é apenas uma palavra grande usada por gente fraca que prefere viver no mundo como está do que usar o poder que tem para mudá-lo. Bonito isso, né? Mas não é meu não, é do Muhammad Ali. Mas é basicamente isso. Se fosse realmente para eu ter que remunerar o Dr. Mariel, com certeza, talvez aí, né, uns 200 mil reais, 150, 120, não sei. Eu acredito que o trabalho dele estaria nessa escala. Como o trabalho do Dr. Newton aqui também, como o trabalho de outras pessoas que me ajudam.
Mas, infelizmente, nós não temos condições, né? Como a Câmara Municipal, que despendeu um bom recurso seu, tá? Seu. Imposto que você pagou, cada vez que você abasteceu o seu carro, que você pagou o seu IPVA, que você pagou o seu IPTU, que diga-se de passagem, eu estou recebendo essa indagação e eu não sei responder, que agora está chegando uma taxa aqui, para mim veio R$ 91,04 de SPRS, eu não sei bulhufas do que significa isso. Talvez seja a taxa de coleta de lixo maquiada através de uma sigla que ninguém sabe qual o significado. E estaremos nós pagando 2 vezes o mesmo tributo, né? Eles só mudam, maqueiam e deixam o ônus para cada um de nós estarmos carregando. Então, busquem vocês através do site Transparência, através das reuniões, das transmissões, das gravações que faço, quanto foi disponibilizado para pagar a equipe de advogados que trabalhou os nossos processos, né? Os processos que colocaram nas minhas costas de maneira absurda, imoral, por gente nojenta, mentirosa, porca, de conduta duvidosa, mas que foi suficiente para ter ensejado na minha cassação. Tem mais algo que eu quero dizer para vocês. 23 pessoas me assistindo. Que horas são? Deixa eu ver. 7h54 da manhã. Tiago Câmara. Será que existe algum político nesse país que utilize tanto das mídias de comunicações como eu? Tudo que eu tenho para tratar a respeito de coisas públicas está gravado. Não apenas através de tweets, de mensagens, e eu ainda corro um risco muito grande. Ontem, depois que eu fiz o protocolo, eu conversei com o Dr. Mariel, falei, olha, foi difícil porque estar naquele local onde canalhas travestidos de homens públicos cometeram essa barbárie, esse crime, porque eu entendo e eu posso entender dessa maneira, aquilo lá foi um processo político aonde cidadãos desqualificados, desprovidos do mínimo de senso crítico e de conduta duvidosa, se colocaram na posição de juízes para poder definir a minha saída da onde a população, de forma legítima, me colocou, com a desculpa de que eu estava quebrando com a dignidade da Câmara. De fato, eu estou quebrando com a dignidade da Câmara, mas a hora que os carneiros né? Nós vai pedir para prestar conta, permitem que o nosso município seja dilacerado. Não, isso não quebra a dignidade da Câmara. Está aqui, ó, a maior amostra que nós temos dessa aberração. Se os senhores não notaram, há bem pouco tempo, teve uma área, a área mais nobre, que, novamente, o flautista destilou através da sua linguagem macia que a referida área nunca deixou de ser do município. Essa área é do município. Pois bem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, e até é bom que eu traga isso a público agora, as coisas me vêm de maneira espontânea, é algo que eu já deveria ter comunicado aos senhores e eu ainda não o fiz. Então farei agora. Hoje, que dia que é hoje, Raíza? Dia 4 de novembro de 2022, às 7h57 da manhã. Aquela área, 14,5 hectares, talvez a área mais nobre que nós tenhamos no nosso município, a qual pertencia ao nosso município, ou seja, pertencia para o Tiago Câmara, para a Raíza, para a minha família e para a sua, para cada um de vocês, para cada um dos contribuintes. Era uma área do município, que poderia hoje ser vendida tal qual na cifra aí de uns 15 a 20 milhões. E o que daria para ser feito com isso? Alguns bons quilômetros de asfalto, escolas, hospitais, uma infinidade
de benefícios poderia ter sido entregue à população guapense. Não, o que foi feito, os gênios, vamos colocar uma indústria de biodiesel do lado do Clube P, próximo a uma mina de água fantástica que existe ali. Não, a vocação de Guapé é produzir mamona para fazer biodiesel. Aí articularam e venderam aquela referida área por R$230 mil. Quando essa transação ocorreu, eu gastei por volta de R$140 mil na construção aqui da minha casa. Um pouco mais, eu teria comprado um sítio dentro da cidade, com margem na represa e mina de água limpa, pura e cristalina em abundância. Não, mas o gênio do prefeito Nelson, não, vamos colocar. Aí articularam, isso foi para uma empresa chamada Biocep, eles fizeram todo aquele ofurô e, não, vamos dar uma maquiada, vamos gastar um pouquinho desses 230 mil fazendo essa passarela ridícula que eu mostrei para os senhores através de uma gravação que fiz. Esses quiosques, tal qual aquele que foi feito lá no fundo do bairro Bela Vista, que deu para vocês notarem qual a real finalidade que tem aquilo. E cadê o dinheiro e cadê a área? Pois bem, essa área foi para discussão não, para... Oh, meu Deus, não sei qual o termo técnico. Demanda judicial. E eu fui surpreendido há bem pouco tempo com uma mensagem de um amigo me mostrando o link que essa referida área foi a leilão. E isso foi a leilão. Eu não sei precisar qual foi o ocorrido nesse processo todo. Eu sei que ela foi a leilão e consta, dentro do que eu entendi, que é para pagar dívidas da referida empresa, dessa Biocep, ou para acertar dívida com credores. Pois bem, a área foi para leilão. Eu estava lá em Belo Horizonte. Quando eu tomei conhecimento disso, falei, gente, é inadmissível. É impressionante como essas pessoas que possibilitaram essa atrocidade são porcas, são filhos da puta, são vagabundos, são bandidos, porque isso é papel de bandido. Isso é tirar algo de valor da minha gente para promover o benefício de um grupinho de vagabundos como quem coordenou e como as bestas que aceitaram que isso tivesse acontecido. Muito bem. O que eu fiz, eu não estou falando isso para enaltecimento de absolutamente ninguém, até porque dinheiro não qualifica caráter de ninguém. Mas eu conheço bem, o meu irmão é um homem íntegro de caráter e ele está numa situação financeira, econômica bem mais confortável do que a minha. Eu pensei bem, analisei e falei, olha, isso daqui está me cheirando muito mal. Essa área possivelmente, pela experiência que eu tenho no decorrer desse processo todo, foi para a justiça, vai ser leiloada e isso está me cheirando a armação. Alguém muito esperto vai arrematar essa área por um preço muito abaixo do real valor de mercado. Haja vista que os lances eu acho que começavam em 1 milhão e pouquinho. Eu falei com meu irmão e falei, olha, tá aí uma oportunidade. A culpa disso não é minha, a culpa disso não é da população. A culpa disso é dos canalhas que articularam, se beneficiaram e fizeram com que essa área tivesse sido ceifada do povo guapense. Eu não sei precisar em que pé que está esse processo. Resumindo, o meu irmão entrou no leilão e deu alguns lances. Eu não sei se eles perceberam pelo sobrenome ou não, se eles fizeram alguma busca, eu não sei precisar. Eu sei que o leilão não foi concluído. O leilão, o que consta lá no link é que foi prejudicado. Agora, prejudicado porque eu não sei. Mas a gente está de olho. Essa área, quando ela for negociada, nós estaremos atentos para que tenhamos condições, ao menos, de mostrar para os senhores, olha, essa área foi comprada pelo irmão do Tiago Câmara, ou pelo empresário X, ou pelo empresário Y, por isso, isso e isso.
Eu apenas não permitirei, enquanto vida eu tiver, e condição cognitiva para raciocinar um pouquinho, que essa articulação possa vir beneficiar mais um bandido. Nossa população já foi lesada. Outra coisa que eu tenho para ponderar e concluir. Eu comecei dizendo a quantidade de vídeos e quantidade de vezes que eu venho ao vivo. Comecei a falar que liguei para o Dr. Mariel, que fui fazer aquele vídeo lá e foi muito difícil e acabei mudando, perdendo sentido. Mudei para outro assunto e não concluí aquele. E o Dr. Mariel me disse para gravar ao invés de fazer live, porque na live eu fico vulnerável. De fato, eu sei que eu fico muito vulnerável. Eu corro o risco de falar as gafes que eu bem falo, de cometer os equívocos que eu cometo, mas novamente eu pontuo. A live ela transmite a sinceridade que o vídeo pré-programado não transmite. No vídeo eu tenho a capacidade de falar, de errar, de corrigir e de editar. E eu prefiro ser 100% honesto naquela informação que eu pretendo entregar para os senhores, mesmo que às vezes a informação não chegue da maneira correta e eu tenha que voltar e me retratar por alguma coisa que eu tenha falado de maneira distorcida ou que eu não coloquei de acordo com o que eu estava pensando. Pois bem, eu sou direto, eu não tenho que ficar me escondendo, nunca me escondi, e eu tenho posições, eu nunca fiquei em cima do muro. Existe uma série de movimentos que estão acontecendo na cidade e que algumas pessoas às vezes ligam, tem gente ainda me perguntando: Thiago, foi você que encabeçou isso? Não encabecei absolutamente nada. O que eu tiver que encabeçar, eu venho a público e darei ciência para os senhores, como eu sempre fiz. E aproveito o ensejo para convidar vocês, segunda-feira, talvez eu esteja lá na Câmara. Vão lá, levem os cartazes, manifestem, peçam a cassação do prefeito. A cassação não, o impeachment do prefeito, né? Ele está incorrendo, pelo menos é o que o Ministério Público está apontando, em crime. Cobre lá dos seus representantes, cobre da Elizabeth Florencio, presidente Elizabeth Florencio, para aceitar a denúncia. Façam a sua parte também. Voltando, eu tenho coragem suficiente para vir a público quantas vezes necessário for e falar o que eu penso. Eu não fico me escondendo atrás de absolutamente nada, de perfis falsos, de ações que não têm assinatura. Tudo que eu faço, ou publicamente, ou está assinado, ou está gravado, disponível para vocês aí no meu Facebook, Instagram e YouTube. Aproveitando, quem não se inscreveu, inscrevam-se. Quem não me acompanha no Instagram, vamos lá. Passa a me seguir. Mas me traz um asco, um nojo, uma repulsa, mais ainda do que eu tenho dessa beautiful people, dessa gente que só fala em paz e amor, que fala baixinho, mas que são verdadeiros ratos, em todos os sentidos. Sentido de corrupção, e corrupção não é só quando subtrai dinheiro, não, é corrupção moral, corrupção de princípios. Hoje de manhã, e eu aproveito o ensejo para dizer, eu vou dar uma limpa assim no meu Facebook, estou cansado, às vezes, de me deparar com publicação, não que eu não seja democrático, eu aceito, não tem problema. Quer fazer o L? Faça, foi eleito. Vontade da maioria, eu não concordo, eu não votei, não votaria. Se tiver que me manifestar acerca de posições tomadas por essa esquerda maldita, que venham atentar contra a nossa liberdade de expressão, que venham atentar contra a população brasileira, eu me posicionarei contra quantas vezes necessário for. Mas eu sou republicano, eu sou democrata, então eu não estou vindo aqui para dizer que eu não aceito o resultado. Aceito, paciência. Quem tiver que investigar e provar irregularidades nisso, não serei eu, um mero mortal, que conseguirei fazer isso, né? A partir do momento que tiver alguma prova irrefutável, aí sim, façamos o pedido de impeachment, que a população saia às ruas, que se manifeste, e que saia mesmo agora. Quem quiser manifestar, que manifeste. Qual é o problema disso? Isso é livre. Cada um faz o que bem entender.
Se eu sentir vontade, se eu tiver condições, eu vou. Isso não quer dizer que eu não aceite que o outro candidato tenha sido eleito. Aceito. Foi eleito, paciência, é a democracia. Mas eu posso muito bem sair e me manifestar contrário, falar eu não gosto, eu entendo que essas eleições não são claras, eu não confio no processo, eu não sou de acordo com o que aconteceu por parte, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, dentro do que foi concedido ao candidato eleito e do que foi ceifado do candidato perdedor, eu posso me posicionar dessa maneira? O que que me impede? Sou livre. Então eu não estou aqui para criticar essas pessoas de maneira alguma, muito pelo contrário, eu me solidarizo com cada uma delas. Com cada uma delas mesmo. Eu nunca na minha vida que eu sairia ou me posicionaria abrindo a minha boca e chamando o caminhoneiro de vagabundo, como fez aquele infeliz da Jovem Pan e que foi aplaudido por essa Beautiful People. Pois bem, acordei hoje com uma publicação de um jovem, toda bonita. Isso não quer dizer que eu seja favorável ao que está acontecendo, mas é uma hipocrisia, uma demagogia. Eu que nunca ataquei ninguém, mesmo quando atacado, não, nunca atacou ninguém, canalha. Nunca atacou ninguém. Nunca atacou através das mentiras contadas por ele, porque possivelmente estava com o rabo cheio de droga e de álcool. Nunca atacou com as brincadeirinhas de mau gosto. Isso não é atacar. Mas como é o filhinho do papai e da mamãe, eu vou escrever um textão todo paz e amor e vou comover aqueles leitores desavisados que não conhecem o meu caráter, a imaginarem que eu sou uma pessoa do bem. Faça pelo seu próximo o que você quer que seja feito para si mesmo. Meu Deus, que hipocrisia, que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Como diria Cazuza, os atos não correspondem aos fatos. O fato é de que é um moleque infeliz que foi sustentado a vida inteira pelo papai e pela mamãe e que vem aí querer dar uma de intelectual e bom samaritano na internet e ainda encontra comoção de pessoas tão infelizes quanto ele. Daqueles alienados ainda que enxergam paz e amor nessa gente hipócrita e imoral. Bom, pessoal, basicamente o que eu tenho para dizer é isso. Estejam atentos. Eu não estou falando que eu acho, eu estou falando que eu sei. Só que eu não vou ficar dando spoiler. Minha maneira de agir já de um tempo para cá tem sido outra. Eu entendo que os erros devem servir para algo, né? Eu pretendo continuar aprendendo com os meus. Garanto aos senhores, não estou parado. Tenho certeza disso. Continuarei fazendo com a ajuda de vocês tudo que tiver ao meu alcance, mesmo que isso leve 1, 2, 10 anos e Deus me dando saúde, uma hora eu possa chegar, olhar e dizer, falei, tá vendo aquilo que eu falei lá atrás, há 10 anos atrás? Vocês lembram isso daqui? Isso daqui era seus. Hoje virou fazenda de político, hoje virou mercado de político, hoje virou apartamento de político, carro, casa. Isso que poderia servir para melhorar a estrutura hospitalar da sua cidade, que poderia servir para auxiliar os médicos, os enfermeiros a salvarem vidas, a estimular, auxiliar os professores também a salvarem vidas, porque o professor salva a vida. Salva e com certeza é o profissional que mais salva vidas. É o professor. E infelizmente, essa gente indecente tira nosso e ao invés de direcionar aos nossos professores, aos nossos médicos, aos nossos bons servidores municipais, a algum propósito que volte, que retorne benefício para nós, eles direcionam para o seu grupo político
e para sua panela que está cada dia mais rica. Para os milionários, para os gênios da economia que ficam ricos do dia para a noite, que de meros cidadãos como eu, pobres e sem dinheiro, passam do dia para a noite a ser detentores de posses numa velocidade que nem Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates e tantos outros mais teriam a capacidade como essas pessoas têm. Mas o poder está nas suas mãos. A única maneira de tirar a capacidade dessa gente é não votando neles. Em breve a gente volta e conversa mais um pouco. Sextou? Desejo a cada um de vocês uma boa sexta-feira, um excelente final de semana, Deus no coração para cada um de vocês, fé e esperança que nós passaremos por esse mar revolto e ainda teremos, sim, calmaria, sol e felicidade para todos nós. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.